Sejam bem-vindos ao Ângulo Digital, eu sou Fernando Capanga e, portanto, eu queria, por intermédio deste vídeo e de forma breve, apresentar como entrar no digital. Muita gente não sabe como entrar porque talvez não tenha o passo a passo de como fazer isto para começar, fazer um negócio no digital, seja lá como for. Portanto, eu queria dizer o seguinte, quando nós falamos na questão de marketing digital, não é? Nós estamos basicamente, marketing, estamos a falar sobre divulgação, publicidade, é exatamente isto. Mas nós temos basicamente, quando estamos a falar em termos de marketing digital, nós temos basicamente três pilares básicos, que são, respectivamente, o produto, tráfego e oferta. E de uma forma assim simples, o que é o produto? O produto é aquilo que você tem a vender, ou aquilo que você tem a oferecer. Normalmente traduz-se numa solução que você vai apresentar aos problemas que as pessoas têm. Nós devemos partir do seguinte pressuposto: as pessoas basicamente compram por dois motivos. Primeiro, necessidade. As pessoas compram porque têm necessidade. Você compra comida porque tu tens necessidade de se alimentar. Você compra uma casa porque tens necessidade de habitação e por aí vai. Então, as pessoas compram por necessidade em primeira instância e, em segunda instância, por desejo. Há muita gente que compra determinadas coisas não porque necessariamente precisa, não porque tem necessidades, mas porque tem desejo apenas. Nem tudo que você compra para comer é porque você tinha fome, na verdade. Então, partindo desse pressuposto, nós conseguimos propriamente elaborar o nosso produto. O produto sempre tem que se traduzir como sendo uma solução aos problemas que as pessoas têm. Se tu vires, por exemplo, na tua zona, os carros estão sempre sujos, tu pode apresentar uma solução de lavagem de carros, por exemplo. Então, veja uma coisa, nós quando estamos a vender um produto, nós sempre pensamos numa solução que as pessoas precisam, certo? Então, isto é o produto. E o produto, ele pode ser propriamente físico ou ele pode ser um serviço. Um produto como tal físico pode ser, tu podes vender, por exemplo, um sapato, é um produto, mas tu também podes vender um serviço, por exemplo, reparação de telefones. E, portanto, como definir de facto qual o serviço que eu vou apresentar ou qual o produto que eu vou vender? Em primeira instância, é bom que nós trabalhemos muitas das vezes naquilo que nós entendemos. Se você entende de computadores, portanto, você tem um ponto de partida. Tudo que você possa fazer, tudo que você entenda, e principalmente quando você entende bem de determinada área, então aí tu tens o teu produto, certo? Então, muitas das vezes nós partimos exatamente disto. Daquilo que eu sei fazer é aquilo que eu tenho a apresentar. E tenha em conta uma coisa: as pessoas sempre terão necessidades. Há pessoas que podem dizer, eu sou um sapateiro e ninguém precisa de sapato, já existem vários sapateiros. Não. Na verdade, as pessoas precisam de reparação dos seus sapatos, percebes? A questão é você seguir os passos corretos para que você possa apresentar o teu produto. Então, nós partimos propriamente desse pressuposto. E eu vou aqui já para o meu guião. Eu vou fazer aqui a leitura do primeiro ponto. Tudo começa com um bom produto, seja um serviço, curso, infoproduto ou item físico. Ele precisa resolver um problema real, ter qualidade de entregar valor ao cliente. Um marketing poderoso não compensa um produto ruim, por isso ele é o pilar mais básico e essencial. Portanto, eu coloquei também aqui o seguinte: ele pode ser um serviço, tal como já disse, ele pode ser um produto físico, ele também pode ser um infoproduto. Portanto, hoje em dia nós estamos na época dos infoprodutos, que são respectivamente cursos, podem ser vendidos e são vendidos, livros digitais ou chamados e-books também são vendidos digitalmente. E existem plataformas onde você pode de facto comercializar os produtos digitais. E além disso também, caso não tenhas nenhum dos anteriores, tu podes trabalhar com intermediação, ou seja, alguém tem um produto, tu apenas fazes a publicidade e tu ganhas uma comissão sobre cada uma das vendas realizadas. Então, este é o processo de intermediação. Bom, por outra, tem a ver com o tráfego. O grande problema das pessoas é, ele é um bom técnico de facto, ele sabe fazer bem o seu serviço, mas o problema é que ele não sabe se vai divulgar aonde e nem como por vezes. E aí nós entramos no segundo ponto, que tem a ver com o tráfego. O primeiro tem a ver com o produto e o segundo tem a ver com o tráfego. Tráfego, praticamente, nós estamos a falar no local de divulgação. Tráfego é um conjunto, podemos traduzi-lo como sendo um conjunto de pessoas que passam por um determinado local. Então, isso é o tráfego, é a massa. Então, tráfego, aqui no meu guião, tráfego é o fluxo de pessoas que acessam a sua página, loja ou rede social. Ele pode ser orgânico, como vendas do Google ou redes sociais de forma gratuita ou pago, anúncios do Google, Facebook e Instagram. Sem tráfego ninguém conhece o seu produto. É como abrir uma loja no deserto, não importa quão boa ela seja, sem visitantes não há vendas. De fato, é exatamente isso. Há técnicos que são muito bons técnicos, mas infelizmente ele não faz uma divulgação nos locais corretos e da forma correta. Ele é bom técnico, consequentemente não tem clientes exatamente por isso. E a lógica é exatamente a mesma, mesmo não partindo do digital, mesmo falando em termos de vendas que não sejam feitas no digital. Se tu colocares, como tem aí o exemplo, uma loja no deserto, ninguém passa por aí, obviamente que você não vai ter compras. É por isso que normalmente os locais onde existe maior tráfego de pessoas, as avenidas principais, chegam a ser muito mais caras com relação
há locais que não têm grande tráfego de pessoas. É a razão pela qual as pessoas preferem colocar os seus produtos à venda, uma vitrine, num local onde passa muita gente. Muito mais gente vai ver o teu produto e, consequentemente, há maiores probabilidades das pessoas comprarem, certo? Então, basicamente, isso funciona na questão de você apresentar o produto, você não sabe se a pessoa tem ou não essa necessidade e a pessoa pode ou não adquirir o produto que tu estejas a comercializar. E desta feita, eu gostaria de dar aqui algumas ideias. Em que consistem essas ideias? Em primeira instância, veja uma coisa. Eu coloquei aqui alguns exemplos, lonas, panfletos. Eu já coloquei lonas em determinados locais que eu, de fato, obtive muitos clientes. Tudo bem que eu estou a falar em questão digital, mas nós podemos partir também de algumas estratégias físicas, vamos assim dizer. Então, neste caso, falando na questão de lonas, tu podes fazer uma lona e uma lona está num valor acessível. 1 metro quadrado de lona está por aí em torno de 2.000 kwanzas, por aí aproximadamente. Tu colocas uma lona num local onde você sabe que vai ter muito tráfego. É óbvio que posteriormente podem tirar a lona, isso acontece muitas das vezes. Mas pelo fato de você colocar num local onde passa muita gente, pode dar-se o caso que aproximadamente 2.000 pessoas tenham visto a sua publicidade e você gastou apenas 2.000 kwanzas, percebes? Tu colocas num local estratégico, seja numa pedonal, num local estratégico, e num dia podem ser 4.000 pessoas que viram a tua publicidade. E algumas pessoas podem comprar ou não, certo? E a outra tem a ver com panfletos. Um panfleto deve estar por aí, em média, um panfleto por impressão deve estar por aí 200 kwanzas, mais ou menos, um colorido, ou podes fazer mini panfletos. Eu estou aqui apenas a dar sugestões de como é que você pode divulgar o teu serviço. E existem, na verdade, muitas opções. Por outra, partindo propriamente da questão do digital, nós temos as redes sociais, respectivamente, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, não é? Temos outras redes sociais, obviamente, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre cada uma dessas. O WhatsApp, pelo menos eu vejo que é uma das redes sociais que dá muito resultado. Por quê? Porque as pessoas estão constantemente com o telefone na mão. E a melhor forma de divulgar no WhatsApp é por intermédio de grupos. Nos grupos. Os grupos, não obstante terem, em média, cada um grupo 1.024 membros, mas os grupos são a melhor maneira de divulgação. Tu crias uma publicidade, crias um texto e vai divulgando de forma regular nos grupos. Não basta divulgar apenas uma vez, tem que haver uma certa frequência. Tu podes divulgar, por exemplo, 5 vezes por dia e não custa nada. Tu estás com o telefone, fazes simplesmente a divulgação dentro do WhatsApp, nos grupos de venda do WhatsApp. Existem vários grupos de venda no WhatsApp. Eu vou deixar na descrição 3 grupos de venda. Vocês podem clicar, entrar e começar já a fazer alguns testes. Por outra, o Facebook também é um dos locais de maior tráfego. Existe de fato a questão do tráfego pago no Facebook, mas eu não queria ainda entrar nesta área. O Facebook também existem grupos. Os grupos do Facebook são praticamente ilimitados em termos de membros. Existem grupos com mais de 200.000 pessoas, portanto é um outro ponto bom para se fazer-se a divulgação, ok? Temos o Instagram, mas eu queria me focar no TikTok. Qual é a vantagem que tem o TikTok, por exemplo, com relação ao YouTube? Para quem está a começar, eu aconselho não começar no YouTube. Por que não começar no YouTube? Porque o YouTube, para você crescer em termos de visualizações, demora muito, certo? O TikTok já é diferente. Se tu publicares algum vídeo a dizer vendo isto, vendo aquilo, qualquer produto que tu tiveres a publicitar, tu podes ter, mesmo que tenhas criado a conta hoje, tu podes ter por aí 300 visualizações num único dia, num único vídeo. Então o TikTok tem de facto essa facilidade com relação às demais redes sociais, é o crescimento rápido. Então tu podes optar, por exemplo, pelo TikTok, ok? E por outra, nós temos os sites de classificados. E eu queria aqui recomendar o site zungueiro.com. Qual é a vantagem do site de classificados? Você cria uma conta e de forma gratuita tu podes divulgar os teus produtos. E são sites com muito tráfego. Muita gente vai lá à procura de serviços e produtos. Então, tu entras para lá, crias uma conta simples e tu podes obter vendas por intermédio da divulgação dos teus produtos. E o site Zungueiro tem a vantagem de ter os planos, obviamente, gratuitos e os planos pagos, mas de uma forma geral, mesmo no plano gratuito, tu já consegues realizar, obviamente, negócios. É simplesmente chegar lá, criar uma conta e passar a publicar os seus anúncios, ok? Então, é desta forma que funciona. Bom, eu quero ser breve e a seguir vamos partir para a questão da oferta. Nas redes sociais é muito importante, e não somente nas redes sociais, nós sabemos que nós temos muitos concorrentes e, portanto, nós precisamos ser convincentes quando nós queremos, de facto, que as pessoas adquiram os nossos produtos. Então, aí entra essa estratégia de oferta. O que é oferta? A oferta é como você apresenta o seu produto. E aqui, no meu guião, a oferta é como você apresenta o produto. O preço, o bônus, a garantia, a forma de pagamento e principalmente a proposta de valor. Uma boa oferta transforma um produto comum em algo irresistível. É aqui que você mostra que o seu cliente deve comprar de você e por que agora, certo? E para isso nós precisamos aprender a escrever textos que de facto convençam. E como é que nós podemos aprender a fazer isto?
Bom, é verdade que um texto simples, tal como vendo, por exemplo, vendo esse tênis, também tu podes vender de fato. Tu podes apresentar desta forma, tu podes inserir esta oferta. Porém, nós temos aqui um pequeno PDF que já dá dicas de como escrever textos publicitários. Eu vou colocar aqui algumas bases em termos da escrita. Por exemplo, nós temos aqui o primeiro caso, que é fato comprovado. E isto serve como um guião. Tu podes escrever isso, tanto como sendo o título dos teus produtos aos venderes, não é? Tu tens aí o teu título, tens a descrição do produto, mas também mesmo para quem cria vídeos, por exemplo, para YouTube, você vai identificar-se que, de fato, esses métodos que são aqui descritos são muito utilizados. Temos, por exemplo, fato comprovado. Veja o seguinte, veja alguns exemplos. Este PDF tem vários exemplos e você pode adaptar à tua realidade. Uma maneira 100% garantida de, por exemplo, ter seu negócio online sem precisar de grandes investimentos. Veja que este título é um título chamativo, certo? Porque usou-se a técnica do fato comprovado. Por exemplo, outro caso, finalmente uma maneira comprovada de perder peso sem fazer dietas absurdas. Percebes? Fato comprovado. Eu vou para um outro ponto. Tem vários exemplos aí. Autoridade, por exemplo. Veja. Personal Trainer revela os segredos para perder peso sem gastar horas de academia. Veja que é um título chamativo e utilizou-se a questão da autoridade. Porque estás a falar de um personal trainer. Falou sobre isso. A seguir, dermatologistas descobrem como ter uma pele perfeita sem uso de medicamentos agressivos. Vê que, de fato, também, pelo fato de utilizar-se uma dermatologista, de fato, está-se a utilizar aqui a questão de autoridade. Por outra, facilidade. Vamos ler aqui um caso. Como investir na bolsa de valores em 3 passos simples. Vamos para um outro ponto. Desejo. Exemplo. Quer acelerar o seu aprendizado? Você precisa ler isto primeiro. O que todo mundo quer saber sobre esses investimentos? Você gostaria que o seu dinheiro durasse mais? Então este conteúdo é para você. Então, como nós estamos a ver, de facto, isto gera um desejo por parte de quem lê esta publicidade. Números, por exemplo. As 11 maneiras mais rápidas e eficientes de secar a barriga. Exemplo. 4 razões para você comer salada no almoço. Então, nós temos aqui vários exemplos neste PDF. Se você quiser adquirir esse PDF, vais para o site Zongueiro, crias uma conta e ao criares o teu primeiro anúncio, automaticamente tu tens como oferta este PDF. Basta ir lá, criar e podes começar desde logo a pôr em prática aquilo que foi aprendido por intermédio deste vídeo e muito mais aquilo que você vai aprender a partir deste PDF. É só ir lá no site zongueiro.com, criar uma conta. Ao criares o teu anúncio, automaticamente tu vais conseguir, ele vai logo dar o link para tu poderes baixar este PDF. Então, de uma forma geral, o mais importante de facto é começar. Este é o ponto. É importante começar-se e com estas diretrizes que nós tivemos aqui, você vai conseguir de facto começar, e o mais importante é isto, é começar, certo? Sem pôr nenhuma barreira, não é? E desta forma nós conseguimos entrar de facto no digital. Eu vou pedir o seguinte, nós estamos a entrar para esta fase de vídeos todas as semanas, inicialmente vídeos todas as semanas, e nós vamos aumentando cada vez mais a frequência. E eu gostaria que deixassem um comentário, deixem uma sugestão, deixem um like para que o vídeo seja mais compartilhado. Como podem ver, o nosso canal obviamente está numa fase de ascensão praticamente, então sigam-nos nas outras redes sociais. Nós estamos também no Instagram, nós estamos no Facebook, no TikTok e no YouTube, obviamente. Então são as nossas redes sociais. Pode também visitar o nosso site oficial, angodigital.ao. Então, até o próximo vídeo.